Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem estiver me vendo e ouvindo, dá um joinha para a gente poder iniciar a nossa aula. Nossa, Rosimeire, 34 semanas já? Ah, com certeza você vai se dar bem. Sempre na nossa aula, acompanhando todos os conteúdos, vai gabaritar a avaliação. E até respondendo sua pergunta, Rosimeire, que você fez aqui antes, nós vamos falar, né, sobre a classificação e só que você esqueceu, mas eu vou te lembrar, você vai ver. Ótimo. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? O assunto é disciplina de biologia, né? Conteúdo sobre cadeia alimentar, tá? Quem é novo aqui a primeira vez, seja bem-vindo. A nossa aula, toda aula de quinta-feira, né? A gente tem aula toda quinta, né? Uma vez por semana, é com conteúdos referente ao plano de estudo, tá? A gente estuda diretamente os conteúdos que vão cair na avaliação. Os alunos que são novos não têm o plano de estudo ainda, pode pedir na secretaria do curso de vocês, certo? Vamos lá, cadeia alimentar, ela está no nosso plano de estudos, né? Para a gente poder estudar. Pessoal, então vamos lá. Cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, né? São as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação, tá? O primeiro ponto que eu sempre coloco quando eu vou explicar sobre cadeia alimentar, né? São que eles são classificados em 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Tá? Nós vamos falar hoje um pouco dessas categorias. Então, Rosimeire, o que você esqueceu foi os decompositores, tá? Tem os produtores, os consumidores, que tem primário, secundário, terciário, quaternário, né? E os decompositores. A gente vai falar um pouco dessa classificação da cadeia alimentar. Então, a primeira coisa que eu passo para vocês é sobre a fotossíntese, tá? Vocês precisam entender como que funciona, como que a planta consegue absorver energia. Deixa eu ver aqui, Marcelo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem? A tudo tá baixo. O áudio está bom, aqui está no volume máximo. Todo mundo está me ouvindo bem? O ar. Estão conseguindo ouvir melhor? Eu desliguei o ar para às vezes abafar um pouco. Tudo certo? Ótimo. Então, eu vou explicar um pouco da fotossíntese para vocês poderem entender sobre os produtores, tá? As plantas, né, elas conseguem energia, elas conseguem alimento, né, o alimento delas, porque elas fazem fotossíntese, né? Então, elas usam a energia solar, por meio da energia solar, né, elas conseguem produzir o próprio alimento delas. Então, é por conta da fotossíntese, certo? Por conta da energia solar, eles conseguem criar glicose e produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Elas não se alimentam de outros seres vivos. Elas mesmas produzem o próprio alimento delas por meio da fotossíntese. Certo? Deu para entender? Que é bem básico, eu não coloco o esquema da fotossíntese tudo, como que oxigênio, mais energia solar, libera gás carbônico, nada disso que vocês não precisam entender tão a fundo. Apenas entender realmente que a planta, ela, por meio da fotossíntese, ela consegue produzir o próprio alimento, né?
melhorou. A Vitória falou que melhorou. Acho que era o ar-condicionado que estava abafando um pouco o som do áudio. Então, é por conta disso. Então, agora a gente vai falar dos produtores, tá? Os produtores, eles estão no topo da cadeia alimentar, né? Eles são seres vivos responsáveis por produzir seu próprio alimento, que são, como eu falei para vocês, as plantas, as algas cianóticas, as bactérias, elas produzem o próprio alimento, tá? Portanto, por fotossíntese ou quimiossíntese. Eu não passei o que é quimiossíntese para vocês, porque não cai na avaliação. Coloquei no slide só para vocês não confundirem, tá? A única coisa que cai é referente à fotossíntese. Então, os produtores são esses, tá? Eles produzem o próprio alimento, tá? Utilizam nutrientes do sol, a luz solar, para se alimentarem, né? Então, eles não precisam não dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Eles mesmos produzem os próprios alimentos, certo? Então, esses são os produtores, tá? As plantas, algas, bactérias, são produtores dentro da cadeia alimentar. Essa parte dos produtores, vocês estão conseguindo entender? É bem tranquilo. Depois dos produtores, nós temos os consumidores, tá? Os consumidores são aqueles que não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Nós somos consumidores. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós precisamos, né, de outros seres vivos para poder obter energia. Tá? Os níveis de consumidores, como a Rosimeire tinha falado. A Rosimeire falou, ela colocou produtor, consumidor primário, consumidor secundário, tá? Então existe mesmo. Então, dentro dos consumidores tem uma classificação também entre eles. Então, os consumidores primários, eles são considerados herbívoros, tá? Eles são chamados assim porque eles se alimentam totalmente ou majoritariamente dos produtores. Então, são seres que se alimentam, gostam de alimentar de plantas, né? Eles se alimentam de produtores, então eles são classificados como consumidores primários. Então, vamos supor, eu hoje, se eu me alimentei de alface, comi arroz, eu fiz uma alimentação com base de produtor, base de seres que conseguem criar produzir o seu próprio alimento. Então, eu sou considerado consumidor primário quando eu me alimento de produtor. Tá? Consumidor secundário. O consumidor secundário é o animal, o consumidor secundário é aquele lá que se alimenta de um consumidor primário. Vamos lá. Que nem tem a imagem, coloquei para vocês aqui. A cobra, ela se alimentou do coelho, né? Então, a cobra, que é um consumidor secundário, né? Ela se alimentou de um consumidor primário, que foi o coelho. Por que o coelho é consumidor primário? Porque o coelho ele se alimenta direto do produtor. Ele come alface, come cenoura, né? Ele se alimenta, ele tem uma alimentação com base em vegetais. Então, ele é considerado um consumidor primário e a cobra, por se alimentar dele, é considerado um consumidor secundário. Depois, gente, do produtor, consumidor primário é sempre aquele que se alimenta com base, que se alimenta, tem uma alimentação vegetal, tá? Então, depois do produtor, o consumidor primário é sempre aquele que se alimenta direto do produtor. Depois do consumidor primário, aí é o consumidor secundário, terciário, quaternário, dependendo da teia alimentar. No final depois que eu só explicar a diferença de um para outro para vocês, eu vou colocar uma teia alimentar para a gente poder analisar. Tá? Vocês vão ver que vai sempre ter o produtor, consumidor primário, e aí vai ter o consumidor, se tiver nessa teia, consumidor secundário, terciário e os decompositores. Tá?
Vitória, precisa ver, eu vou mostrar depois a teia alimentar para vocês, porque na avaliação sempre vai ter uma teia alimentar para vocês analisar. Dependendo de como, de qual alimentação, né? De qual, vamos supor que nem ali. Se eu colocasse uma teia alimentar somente assim, ó, do pé de alface, o coelho e depois a cobra, nessa teia alimentar, o alface ele é produtor, o coelho é consumidor primário e a cobra é consumidor secundário. Tá? Depois vocês vão ver no final, eu coloquei teia alimentar, porque é isso que vocês vão precisar diferenciar. Tá? Quem é consumidor primário, secundário, terciário, dentro da teia alimentar, que vai ter na avaliação de vocês nos exercícios. Tá? O que é diferente se surgir uma pergunta assim, ó. Hoje eu me alimentei de arroz, filé de frango e alface. Eu fui que consumidor? Tá? Nesse caso, se cair uma questão assim que não envolve a teia alimentar, como eu me alimentei de alface e arroz, que é vegetal, e carne, né, que me alimentei de uma vaca, né, que se alimentou do pasto, eu sou consumidor secundário e também consumidor primário. Mas eu coloquei um esquema assim para vocês poderem analisar, para ficar mais fácil quando eu colocar a teia. E depois que a gente tem o produtor, o consumidor, a gente vai para os decompositores. Como o nome diz, eles são seres responsáveis por decompor outros seres vivos, né? Após o ciclo de vida. Eles fazem parte da última etapa da cadeia alimentar. Eles são responsáveis pela decomposição de qualquer matéria orgânica, tá? Então, os principais decompositores do meio ambiente são os fungos e as bactérias. Assim, fechando a cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar tem esses três, são classificados em produtores, consumidores e decompositores, tá? E a gente se encaixa em algum deles, né? Os seres vivos, eles se encaixam, nós que nos alimentamos de tanto vegetal, né, quanto como somos carnívoros e alimentamos também de vegetal, nós somos consumidores e consumidor primário e secundário, tá? Então, como eu falei agora, na natureza, alguns seres podem ocupar vários papéis diferentes na cadeia alimentar, tá? Então, quando comemos uma maçã, ocupamos o papel de consumidor primário. Já a comer um bife, somos consumidores secundários, né? Pois o boi que come o capim é consumidor primário. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente está comendo alface, arroz e um bife, nós somos consumidores tanto primários quanto secundários, tá? Muitos outros animais, seres vivos, têm alimentação variável. Então, eu coloquei aqui para vocês agora entenderem o que seria a teia alimentar, como aparece para vocês. Aqui a gente consegue ver o produtor, né, que é o capim, a vaca, que é consumidor primário, e vocês viram que tem sempre a seta. A seta na teia, toda a teia de alimentar vai ter a seta indicando quem está se alimentando de quem. Tá? Para vocês se perderem, não vem assim solta. Vocês falarem, nossa, a vaca se alimentou sempre vem com a setinha indicando para vocês, né, a ordem mesmo, ó, a vaca, o capim, a vaca, depois tem os seres humanos, decompositores. A única coisa que vocês precisam, não vai estar escrito embaixo, né? Vocês precisam só diferenciar quem é quem. A gente consegue ver que o capim, ele é um produtor, né? Ele produz o próprio alimento por meio da fotossíntese. A vaca que se alimentou direto de um produtor, ela é consumidor primário. Os seres humanos, eles são consumidores secundários nessa teia alimentar, porque eles se alimentaram da vaca, né, que foi o consumidor primário. Se nessa teia alimentar estivesse uma seta do capim para a vaca e uma seta do capim para os seres humanos, que pode acontecer também, na teia alimentar eles colocam, como a gente fala, alguns seres podem ocupar vários papéis em diferentes cadeias, né? Se tivesse assim, o capim para a vaca e também para os seres humanos, se fosse um alface, algo assim, um capim, e tivesse uma questão, os seres humanos se encaixam em qual
é classificação nessa teia alimentar. Seria os dois. Se realmente a setinha está indicando que nessa teia alimentar, os seres humanos também estão se alimentando, né, do produtor. Então, sempre vai ter a setinha indicando de quem, nessa teia alimentar, quem está se alimentando de quem. Tá? Na outra que eu coloquei também tem o produtor, né, as plantas. A borboleta, que é consumidor primário. Então, nessa teia, eles estão indicando que a borboleta ela se alimentou direto do produtor. Tá? O sapo é um consumidor secundário, porque ele se alimentou do consumidor primário. Se colocar a cobra como consumidor terciário, que se alimentou de um consumidor secundário, que se alimentou de um consumidor primário. Às vezes até grande fica um pouco confusa, mas a seta ajuda muito vocês a poderem analisar. Tá? E aí, no final, eles colocaram o fungos e as bactérias, né, que são os decompositores. Então, assim que aparece a teia alimentar para vocês. Tem alguma dúvida de como analisar a teia alimentar, das setas, das posições, a diferença de um consumidor primário para o consumidor? Eu vou já colocar uma outra para vocês poderem analisar. Então, os produtores sempre serão... Isso mesmo, Rosemary. Nós somos consumidores, sempre seremos consumidores. Ah, nós seremos produtores? Não. Os produtores, eles sempre... eles são os únicos assim, nós podemos ser tanto consumidores primário quanto secundário, né? Dependendo da teia alimentar. Porém, os produtores sempre serão aqueles que produzem o próprio alimento, tá? As plantas, né? Que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir a aula novamente. Tá? Então, ó. Eu não consigo ver o seu nome. Qual é o que você ficou com dúvida? Quem perguntou aí, a última pergunta. Ó, a próxima, eu vou colocar uma teia alimentar aqui. Vocês conseguem ver a teia? Isso mesmo, Rosemary, tá certinho. A única que você tinha ficado em dúvida, que você tinha esquecido era os decompositores. Mas de resto você já tá craque na cadeia alimentar. Ó, eu coloquei uma teia alimentar para vocês, né? Com a setinha. Aí vocês podem me indicar qual que é o produtor, qual é o consumidor primário, qual é o consumidor secundário. Vamos falar do primeiro aqui, que tem uma alga, né? Depois o caramujo. Olhem essa teia alimentar e falem para mim quem que é o produtor e quem que é o consumidor e assim por diante. Ó, Bruno, é assim. Ó, produtor sempre será os seres que conseguem produzir o próprio alimento. As plantas, elas conseguem produzir o próprio alimento. Ah, mas se eu estiver me alimentando de arroz? Arroz vem de uma planta. Ele produz o próprio alimento. A planta ela não vai se alimentar de outro ser vivo. Ela não precisa. Né? Ninguém vai lá, coloca comidinha para a planta. Ela não precisa disso. Tá? Por meio da luz solar, né? Por meio da luz solar, ela consegue produzir glicose, né? Que vira o seu próprio alimento. Então, sempre será, as plantas sempre serão produtores, sempre, elas não mudam, sempre serão produtores. Quem consegue produzir seu próprio alimento é produtor. Não, Vitória, isso é o que eu falei para vocês, isso é um modelo de teia.
não significa que é só desse alimento que esse ser vivo ele depende, que ele come, não é isso. Lembra que eu coloquei lá? A gente pode entrar em várias classificações. Nessa teia alimentar a gente é consumidor primário, na outra a gente é consumidor primário e secundário. Não é esse. Dayana, as outras aulas você consegue pedir os links na secretaria do seu curso, tá? Elas ficam sempre salvas, pessoal, as aulas. Quando eu termino essa aula, ela fica salva e com o mesmo link você consegue ter acesso a ela. Então, nessa teia alimentar, o caramu, o peixe, ele é classificado como? Como que esse peixe é classificado aqui nessa teia alimentar? Respondam para mim. Ó, o peixe nessa teia alimentar, ele é considerado consumidor secundário, tá? Por quê? Nessa teia alimentar, colocar aqui a alga como produtora, né? Depois o caramujo se alimentou da água, da alga. Então, ele que se alimentou direto de um produtor, ele é consumidor primário, tá? O peixe, por se alimentar de um consumidor primário, ele é consumidor secundário. Isso mesmo, Vinícius. É consumidor secundário, tá? E a garça é um consumidor terciário. Vou colocar uma aqui, ó, que tem legenda para vocês. Nesse daqui, ó, tem um vegetal. O rato é isso mesmo. O rato, ele é consumidor primário. O rato é consumidor primário. Tá vendo que sempre inicia a teia alimentar, sempre se inicia pelo produtor. Tá? Sempre se inicia pelo produtor. Aí do produtor vocês precisam seguir a seta. Então, ó, sempre quem se alimenta direto do produtor é o consumidor primário. Sempre é o consumidor primário. Tá? Porque quando ele se alimenta direto de um produtor, ele é consumidor primário. E vai depender muito de como está a teia alimentar, que é esse modelo que eu estou colocando para vocês. Ó, tem um exemplo aqui que coloquei legenda. O vegetal, ele é um produtor, tá? E depois, o grilo, ele se alimentou direto do produtor. Então, ele é considerado nessa teia alimentar consumidor primário. Tá? O sapo, ele se alimentou do grilo, né? Só que o grilo, ele tinha se alimentado direto do produtor. Então, o sapo, ele é consumidor secundário, tá? O sapo, ele não se alimentou direto do produtor para ser consumidor primário. Ele é consumidor secundário. A cobra, que se alimentou do consumidor secundário, ela é chamada consumidor terciário. Se tivesse só até a cobra, terminaria a teia alimentar e iria até consumidor terciário. Nessa teia tem também o gavião que se alimentou da cobra. Então, é consumidor quaternário. Isso mesmo. A cobra nessa outra teia, eu já virei no detalhe muita gente. A cobra nessa outra teia, ela é sim uma consumidora secundária, porque ela se alimentou de um consumidor primário. Isso tá certinho. Ó, vocês fizeram a primeira. Isso mesmo, Romário. Consumidor primário são aqueles que se alimentam direto do produtor. Tá? Na teia alimentar sempre vai ter a setinha indicando quem está se alimentando direto do produtor. Tá? É que eu falei para vocês, nós, dependendo do que nós estamos nos alimentando, nós somos, como eu falei, no almoço a gente come arroz, uma salada e um bife, nós somos o
consumidor primário e secundário. Mas não significa que numa teia alimentar nós vamos ser considerado consumidor primário e secundário. Né? Depende de como está a teia alimentar, de como eles colocaram o produtor e a setinha indicando. Se na teia tiver indicado assim que a gente se alimentou realmente de arroz e bife, vai ter uma setinha de vaca, de animal, né? De origem animal, nós vamos ser considerados nessa teia consumidor primário e secundário. Isso mesmo, Matheus. A cobra nessa teia ela é consumidor secundário. Tá vendo como vai para poder saber, né, poder ver mesmo? Depende muito da teia alimentar. Não tem como a gente falar, você vai sempre ser consumidor secundário? Não, depende da teia alimentar. E nos exercícios que tem para vocês da avaliação, vem a teia alimentar. Vem o nome, né, do ser vivo e a setinha para vocês. Isso mesmo, Rosemary, isso mesmo. Tem essa daqui, ó, a cobra, ela é um consumidor terciário, mas nessa outra cadeia alimentar, ela é um consumidor secundário. Certo, gente? Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Eu vi que muitos de vocês estão craques, né? Já assistiram mais de uma aula dessa de biologia de cadeia alimentar. Se tiver alguma dúvida, a gente já daqui a pouco encerra a nossa aula, mais uns 3 minutos. Aí pode perguntar que eu respondo para vocês. Quem quiser depois, alguns gostam de copiar, pode assistir a aula de novo e ir pausando. Eu sempre falo para vocês, podem pausar e aí vocês podem copiar, fazer as anotações de vocês, tá? Eu coloquei bastante modelos de teia alimentar nos slides. Então, vocês podem ver a diferença de uma para outra. Suzane, você pode colocar o celular no modo de rotação, que aí você consegue ver o slide e a aula. Vou fazer assim, Matheus, já me pediram a aula de matemática e eu vou dar provavelmente semana que vem. Semana que vem eu faço para vocês a aula de matemática. Seja bem-vindo. Depois coloca o seu nome aqui. Vamos sair anônimo? Depois coloca o seu nome para saber quem é. Pode sim, pode sim, Suzane. Pode fazer sim. Não tem diferença. Certo, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar no telefone da secretaria, que depois eu consigo responder vocês depois. Semana que vem a gente tem mais uma aula na quinta, tá? Não precisa copiar e mandar foto, não. Vocês podem realmente fazer anotações de vocês, tá? Fazer anotações de vocês no caderno de vocês, tá? Não, depois você pede o plano de estudo, porque a gente sempre, no plano de estudo, a gente faz todas as aulas, a gente faz todas as aulas e depois a gente inicia de novo o plano de estudo, tá? Sem falar que também as aulas também ficam gravadas, tá? Você também pode pedir, Suzane, as aulas anteriores, tá? Certo, gente? Muito obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado das aulas, tá? E até semana que vem. Tchau, tchau!